Bem, semestre 2021/2, SIC 0231, Laboratório de Circuitos Lógicos, Universidade de Brasília, Grupo 44, os componentes do Grupo São Gabriel de Conceição Miranda e Rafael Alves Pereira. Esse é o vídeo correspondente à questão número 2 do projeto final, que pede para a gente fazer um programa que multiplique R2 por R1 e armazene R2 por R3 e armazene R1, estabelecendo esses limites aos valores de R1 e R2 e R3, no caso, né? Bem, e pede para filmar o funcionamento do circuito. No vídeo passado eu mostrei o circuito, a questão 1, né? Que basicamente ela analisa, nesse azul aqui, ela vai analisar qual é a melhor opção, se é somar y vezes o número x ou x vezes o número y, e vai realizar tal tarefa, e no final, armazenando em R1, e mostra no final R1. O processo aqui é semelhante. A diferença é que, como os números são negativos, eu analiso se eles são negativos para eu inverter eles para converter para positivo ou não. Por exemplo, em roxinho aqui, eu vejo se R2 é negativo, e se ele for negativo, eu converto ele para positivo. Se não for, eu simplesmente pulo para a parte em azul. Na parte em azul, claro, eu vejo se R3 é positivo, se R3 é negativo. Se ele for negativo, eu transformo ele em positivo. Se ele já for positivo, eu simplesmente pulo para essa parte em azul. Aqui é o começo do programa, né? Só que eu esqueci de falar, mas é o padrão, essas 5 primeiras linhas aqui, e essa mais escurinha é o final. Bem, então a gente analisou se eles são negativos ou positivos, e aí eu inverto se eles forem negativos. Bem, aqui já com os dois números negativos, essa linha azul aqui é a mesma linha azul do programa passado. É claro que vai ter, não sei se vai ter diferenças no código de escrita, né, devido à posição mudar, mas a função é a mesma, que é basicamente escolher o melhor caminho, somar x vezes o número y ou somar y vezes o número x. Agora esses números já estão em módulos, então eu posso fazer essa operação como se fosse operação com números positivos. Então eu faço essa operação sempre armazenando em R1 o resultado, né? Ao final dela, eu vou escolher um dos dois caminhos, o azul ou o verde. Ao final dos dois caminhos, dos dois caminhos, eu tenho que o meu resultado vai estar em R1, certo? Agora aqui eu preciso saber se esse meu resultado é negativo ou é positivo, porque ele está em módulo. Aí, como é que eu faço isso? Nessas primeiras linhas aqui, que eu analisei se R2 é positivo ou se R3 é negativo, eu registrei em R4 se o número é positivo e se o número é negativo ou se o número é positivo. Se R2 for negativo, eu somo 1 em R4. Se R3 for negativo, eu subtraio 1 em R4. Assim, no final das contas, se os dois números forem negativos ou se os dois números forem positivos, no final das contas, R4 vai ser 0. Caso somente um seja negativo e o outro não, R4 vai ser diferente de 0 no final das contas. Então, o que eu faço aqui é basicamente ver se R4 é igual a 0. Se ele for igual a 0, significa que o meu módulo, o meu resultado vai ser o meu módulo. Então, eu já posso pular para essa linha laranja escuro, que vai me levar para o final do programa. Se não, se eu precisar inverter se o meu número for o oposto do módulo, no caso, se o meu resultado for negativo, eu preciso inverter. E aí é o que essas duas linhas fazem. A XOR com FFFF vai inverter o número e eu vou adicionar 1, assim eu tenho um número em complemento de 2, o resultado em complemento de 2. E aí, armazenando em R1 sempre, né? Aí eu volto para o final e mostro o R1. Basicamente esse é o funcionamento do programa. Tá aqui o meu circuito. Eu vou rodar aqui. Para o meu teste, eu usei 180 e menos 180, justamente para testar os limites, porque ele deve ser menor que 181, ou seja, o máximo que pode ser é 180 e o mínimo que pode ser é menos 180. Então eu testei os dois extremos. O resultado tem que ser, o resultado em módulo é 7E90, mas o resultado, como o resultado vai ser negativo, vai ser o complemento disso, que é 8170. Então eu vou dar um play aqui, vou ativar o clock tá vou diminuir um pouco o ritmo do clock aqui,
Vou botar para 30 Hz. 30, vou botar 11 Hz. Tá, botei 11 Hz. Aqui eu seleciono, né, se eu uso o meu clock manual ou o meu clock automático. Eu vou deixar no meu clock automático para agilizar o vídeo. Então, eu vou resetar. Assim quando eu descer o reset, meu programa vai estar funcionando. Então, você pode ver que está variando e ele já está calculando o resultado final. É um número bastante grande, né? Então, eu vou até aumentar o clock aqui para ver se eu chego no final rapidamente. Então, cheguei no final. Vou só desativar o clock. Vou habilitar o clock manual e desativar esse aqui. Então, o final, como esperado, 8170, que é justamente seria menos 180 vezes 180 em hexadecimal. Eu fiz o teste aqui no programinha aqui, ó. Cadê? Aqui. Fiz o teste aqui no programa e eu obtive justamente isso. O complemento de... Aqui, ó. 8170, que é o complemento de 2 de 7E90. Então, é basicamente esse o funcionamento do segundo circuito da segunda questão.